Então, se eu começo a trabalhar, levar os meus resultados para os sindicatos dos trabalhadores em questão de direito, são eles que vão pressionar. Principalmente se eu trabalho, por exemplo, com a área jurídica. Que aí os advogados eles vão começar a entrar e a entender uma área que lida com arquitetura e medicina. E aí eles passam a exigir mais disso e mais direitos e vai cobrar mais dos profissionais que estão aí, né, produzindo esse tipo de coisa que a gente vê. Mas uma coisa que eu levantei também é que são poucas as indústrias onde os funcionários têm a educação em relação à iluminação. Porque eu conversei com vários funcionários, com os responsáveis pela linha de produção, com os engenheiros de produção, e eles falam que muitas vezes eles não acionam o sistema de iluminação. A primeira coisa que um funcionário chega, nossa, está escuro, vai lá e acende. Só que não está escuro, ele já habituou até a lâmpada acesa, acionada. Exato. E uma das indústrias que eu visitei, que foi em Dayatuba também, eu não trouxe ela aqui hoje, eles passaram por uma reforma onde eles colocaram de maneira aleatória na cobertura alguns zenitais. E aí, os funcionários que ficavam mais próximos a essas aberturas ficavam muito mais bem dispostos, trabalhavam muito melhor e falavam, nossa, meu posto de trabalho agora está ótimo. Aí todo mundo queria mudar o posto de trabalho. Todo mundo ficava fazendo hora no maquinário para ficar perto do outro para ver se era realmente melhor. Aí, como eles começaram a perceber que estava causando um auê dentro da fábrica, eles aumentaram o número de iluminação de zenitais para trazer a iluminação para dentro da linha de produção, e aí eles ficaram mais satisfeitos. E hoje eles elogiam, eles falam que é muito melhor do que era antes, que o ambiente de trabalho deles é como se eles estivessem trabalhando na rua. Porém, não é calor como na rua, porque eles estão num teto coberto. Mas eles têm iluminação suficiente. Só que, mesmo assim, essa iluminação ainda não é boa, porque, como eu disse, ela foi feita de uma maneira muito aleatória. Então, ela tem muita área de sombra nessa indústria que eu fui. Então, algumas pessoas ainda estão sendo prejudicadas, entendeu? Falta um pouco desse conhecimento para eles. Alguém quer fazer outra pergunta? Espera aí, Sérgio, vou te levar o microfone. É só uma curiosidade. Eu não sou dessa área, mas não existe normatização para essas instalações, principalmente dentro de fábrica, que você tem essas situações de pouca luz e tal? Não existe? Relacionada à iluminação, não. Nenhuma norma específica. A gente tem a NBR 5413, que traz alguns parâmetros a áreas com maior acuidade visual, tanto os looks, áreas com menor acuidade visual. Mas é preciso um estudo mais aprofundado mesmo, principalmente em relação às diferentes tipos de indústria, porque você tem indústrias que a acuidade visual é bem maior. Uma indústria de alimentos, ela não vai ser como uma indústria farmacêutica. Então, eu acho que, pela NBR 5413 ser tão superficial, não tem muito onde você se basear. Você tem que ir pelo bom senso mesmo. Você tem que tentar evitar as áreas de sombra e ofuscamento, que é o que mais acontece, e tentar gerar um ambiente mais confortável para ele nesse sentido, para ele não ter uma diferença muito grande de quando ele está no interior da fábrica e quando ele sai. E as normas internacionais, Maíra? A gente tem uma RP 17, mas ela também não aprofunda muito. Ela fala alguma coisa, ela traz maiores índices de luminâncias, mas ela também não chega a ser uma coisa tão específica. Ela é de onde? A RP... é da IESNA. IES? É da IESNA, não mas também os países da Europa tem outra luminosidade, né? Tem tudo isso. Ou é Inglaterra ou é Estados Unidos, não me lembro agora. Mas ela também não é muito específica. O que ela mais fala realmente é em relação ao ofuscamento e brilho, que é o que mais fala, evitar ofuscamento e brilho, e traz alguns valores numéricos, nada mais que isso. Entendeu? E quando eu falei que o Procel ele não tem ainda um levantamento da eficiência energética em relação à indústria, eu acho que está faltando essa parte, porque vai dar um impulso para essas normas que estão faltando. Porque no meu trabalho eu não pude focar tanto na eficiência, porque eu não tinha parâmetros para seguir, para falar está errado em relação a isso, está certo em relação àquilo.
Eu não tinha esses valores para me focar. Posso? Tá perdoado. Eu ouvi de um dos participantes, eu acho que na segunda palestra, do início, né, dos trabalhos aqui, ele trabalha com consultoria para as empresas, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele disse que o pensamento do empresariado hoje em dia é de criar esses grandes barracões, né, o chão de fábrica, né, a sua linha de produção, mas que não tem a janela, não tem a iluminação natural, muita iluminação artificial para manter uma constância na iluminação e automaticamente não ter alternância no referencial dos funcionários. Porque daí ele produz sem ter a sensação se é de manhã, de tarde, de noite, e fica dentro desse... O que você teria a dizer? Entra na última palestra da Ellen, porque você começa a trabalhar com o sistema circadiano dele. E aí você interfere muito na saúde, e interferindo na saúde, consequentemente, você vai interferir na produtividade. Então, é um pensamento um pouco errôneo, porque você vai deixar ele sem luz para ele produzir, mas vai chegar num certo ponto que ele não vai produzir mais. É isso, Ellen? Isso que você falou remete muito o que aconteceu antes daquela problemática da crise energética de 70, né? Porque, eu não sei se aqui todos lembram, ou têm conhecimento, mas quando a lâmpada ela teve o seu boom nas décadas de 20 e 30, muitas das edificações comerciais elas eram fechadas, elas não tinham janela, porque essa luz maravilhosa, assim, que saiu do nada, ela simplesmente estava iluminando muito bem, tá? O bem entre aspas, e com isso estava fazendo com que as pessoas enxergassem o que elas estavam fazendo e aumentasse a produtividade. Então, nesse período, começaram a surgir mesmo edificações nesse formato de caixão. E até os primeiros shopping centers, eles são nesse formato caixão justamente por essa ideia de produtividade. E aí, com o tempo, teve a crise energética e começou a mexer no bolso, né? E aí, quando começa a mexer no bolso, aí começam a surgir pesquisas. E aí, com a evolução dessas pesquisas, foi se descobrindo mesmo essa relação com a saúde mesmo, que a iluminação tem, que nem sempre muita luz é sinônimo de produtividade, tá? Então, é bem complicado e a gente não tem norma mesmo que dê suporte a isso. É tanto que a nossa NBR 5413, ela é completamente inútil no sentido de que ela é baseada numa norma americana da década de 50, 60, ou seja, antes da crise energética, tá? Que simplesmente foi dado aquele velho Ctrl+C, Ctrl+V nos valores. Então, não existiu uma pesquisa no Brasil, para a gente trabalhar com esses níveis no Brasil, para essa pesquisa. Ela está sendo agora revisada, mas os valores parece que vão continuar os mesmos, tá? Então, é muito difícil ter uma norma que nos diz valores tão absurdos. Tipo, eles chegam a colocar em alguns ambientes que não necessitam de tanto, 500 lux. Por exemplo, numa recepção. Quem vai precisar de 500 lux numa recepção? É muito. Então, 300 lux numa indústria, 500 numa recepção, 10.000 lux numa sala de cirurgia. Imagina um cirurgião lidando com vida e morte com 10.000 lux em cima dele. Não é tudo bem que ele precisa de iluminação, mas 10.000 lux? Não, é para cauterizar mais rápido. Na certa. Não. Se a gente olha assim, então vamos pegar os níveis de cortisol, né, que estão lá em cima e ele não dorme, porque a melatonina te faz dormir, o cortisol te acorda. Né? Perfeito. É tanto que iluminação do hospital, então você olha a norma, você fica, uou, o que é que eu tenho aqui? Mas é aquela velha história, é a única norma que a gente tem. Quais são esses valores que a Maíra falou e quais são os valores que eu falo que são bons para a saúde, a gente não sabe ainda. Porque a pesquisa está avançando nesse sentido, entende? Então, algumas respostas vão começar a ser dadas mesmo a partir de agora. E é uma área bem interessante de se trabalhar, né? Bem apaixonante. Eu queria fazer uma observação. Meu nome é Jeremias, sou engenheiro de produção
trabalhei com galpões industriais, na confecção de vários galpões industriais, estudo iluminação e conforto térmico há uns 10 anos. Então eu queria só pontuar algumas coisas. Uma, eu conhecia Filtros MAN por intermédio de uma outra empresa que eu trabalhei. Eu diria o seguinte: você se queixou um pouco da lerdeza dessa possível obra aí que acabaria em 2012. Então eu diria que pelos meios, pela prática, essa está sendo uma obra rápida. E a Filtros MAN é uma empresa que está foca tudo em resultado, entendeu? Teve um corte inicial de, sei lá, de 3.000 funcionários para 1.000, mas os que ficaram eu sei que estão trabalhando da melhor maneira possível. Eles chegam a fazer, para quem não sei se todo mundo conhece linguajar de produção, mas eles chegam a fazer Kaizen, ou seja, ver a linha de produção, às vezes semana a semana. Não só pela questão da produtividade, mas do conforto, da ergonomia e também da produtividade em si do funcionário. Então eu não estou fazendo uma defesa, eu só estou dizendo que tem uma série de outras indústrias que demoraria 5, 10, 15 anos, então eles estão indo bastante bem. Então você teve bastante sorte de pegar uma empresa como a Filtros MAN. Eu discordo completamente, por exemplo, do perfil da Karcher. Da Karcher realmente de não atender está construindo algo novo e realmente não pensar no projeto como um todo. Nem todo, você tem uma subdivisão aí de empresários ou de industriais que vão ver como um gasto inicial, mas como investimento. A gente tem como prática uma estrutura metálica em shed custando 25% a mais do que uma estrutura convencional. Se puser na ponta do lápis, a gente pode chegar em uns 10 anos para ter o payback. Então, não é simples a gente fazer todas essas análises. Agora, o que eu acho mais importante, assim, se a gente for dar um puxão de orelha ou fazer um meia-culpa, eu acho que os arquitetos têm o papel fundamental nisso. Concordo com você. Porque a gente vê aí, vamos falar de um exemplo clássico, aí o Robocop ali na região da Berrine, né? Um prédio inteirinho envidraçado sem abrir uma janela sequer. Então esse tipo de conceito, ou seja, de a gente ter colegas, vou me colocar como arquiteto nesse momento, a gente tem uma série de colegas que nunca vão pensar na iluminação. Nunca vão pensar no conforto térmico. Tem outra faceta, que os que pensam, muitas vezes confundem iluminação com insolação. E aí acha que está fazendo uma coisa para iluminação, mas aquilo não tem nada a ver com iluminação. Tá. Então, assim, só para fechar, eu acho que vale a pena alguém que tenha boa vontade de começar a fazer uma iluminação que seja zenital, ou se apropriar de um shed, já é uma coisa bastante positiva. Principalmente porque o mercado hoje está indo muito para a estrutura pré-fabricada. E a pré-fabricada, de modo geral, está indo sempre para zenital, em cima do teto, com uma inserção de calor muito grande. Então a gente ganha alguma coisa na iluminação, mas perde muitíssimo no conforto térmico. Então, parabéns pelo teu trabalho, mas eu acho que é importante a gente fazer uma análise, tanto empresarial, mas muito puxar a orelha e prestar muita atenção nos nossos colegas arquitetos. Sim, o que eu percebi visitando essas indústrias é que realmente são poucos os arquitetos que estão trabalhando com projeto industrial de uma maneira diferenciada. E aí o que acontece também é que muitas vezes eles não procuram esses arquitetos por acharem que eles já têm um preço acima do mercado e não vai valer a pena, né? Porque muitas vezes eles não querem um projeto novo, eles só querem uma reforma. Só que quando muitas vezes eles procuram um arquiteto, o arquiteto já fala, tem que jogar tudo no chão porque está tudo errado. Aí o empresário já desiste, né, e deixa do jeito que está, porque muitas vezes ele não tem como fazer aquilo no primeiro momento. Mas realmente falta muito arquiteto no mercado com essa consciência ambiental, com essa consciência de projeto industrial. Eu, como arquiteta, que pretendo me especializar mesmo na área de indústria, eu fico assim triste, né, quando eu vejo esse monte de galpão espalhado por aí, sendo que não é difícil você fazer uma arquitetura decente, principalmente porque
A maioria das fábricas, elas são retangulares, mas elas são retangulares não é à toa. Elas são muitas vezes retangulares porque é a melhor forma para você colocar a linha de produção dentro dela. Só que não é porque ela é retangular que ela tem que virar um caixote, que ela não tem que pensar na ventilação, na acústica, na iluminação e nada disso. Muito pelo contrário, às vezes, para ela ser retangular, as soluções vêm de uma maneira mais fácil. E está faltando mesmo esse pensamento. Boa noite, Maíra. Boa noite. Parabéns pela sua palestra. Obrigada. E eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com você, que é o seguinte. Primeiro, eu acho que os arquitetos, eles não têm muita experiência em construção de indústrias. A grande maioria das indústrias são projetadas por engenheiros. Eu sou engenheiro. Ok? Ok. E a gente realmente não tem muito esta preocupação que você acabou de demonstrar no seu estudo aqui. Ok? O que eu quero compartilhar com você? A minha experiência de iluminação dentro da indústria. Então, quando você mostrou filtros BAN ali, uma iluminação, vamos chamar de apoio, né? Não uma iluminação definitiva, mas uma iluminação de apoio, que os funcionários adoraram, né? A grande maioria das indústrias, eu tenho grandes clientes industriais, os funcionários adoram esse tipo de iluminação. Por quê? Primeiro porque melhora a acuidade visual dele, tá certo? Que ele tem, como você disse, a parte dos sheds, zenitais, etc., sujos, que não entra uma iluminação natural, tá certo? Então, quando chega esta artificial, é a salvação para ele, tá? Questão de sombra,